projeção foi mantida em 12% pela 7ª vez seguida. Na quarta-feira, o Copom vai anunciar o novo patamar da taxa básica de juros. Segundo o mercado, deve haver outro corte de 0,25 ponto percentual, o que deixará a Selic em 14% ao ano. O Tribunal Superior Eleitoral promove a partir de hoje a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. O objetivo é apresentar à sociedade os mecanismos de segurança e transparência das urnas eletrônicas. A programação conta com demonstrações públicas do funcionamento interno dos equipamentos, atividades educativas voltadas a jovens e ações de combate à desinformação em parceria com os tribunais regionais eleitorais. A Petrobras anunciou a descoberta de gás natural em águas profundas da Colômbia. Se os estudos confirmarem o potencial da região, o combustível poderá ajudar a aumentar a oferta e fortalecer a segurança energética do país vizinho. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca e a empresa americana Bristol Myers Squibb iniciaram discussões sobre uma possível fusão. O movimento pode criar uma das maiores empresas do setor, com valor de quase 400 bilhões de dólares, segundo o jornal britânico Financial Times. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Técnico do Arsenal entra em cena para tentar convencer Vini Júnior a jogar no time inglês. Mikel Arteta informou que o projeto do Arsenal vai girar em torno do brasileiro, diferente do que acontece atualmente no Real Madrid. Vozinha encerra a novela e chega ao Chile para se apresentar ao Colo-Colo. O goleiro de Cabo Verde desembarcou na capital chilena domingo e vai reforçar o Colo-Colo do restante da temporada. Vozinha estava no Berkane do Marrocos. Al Hilal mira em Rayyan como reforço para a próxima temporada. Titular na última Copa do Mundo com a seleção brasileira, a expectativa é que a negociação se intensifique nas próximas semanas. Família e vontade de voltar à Argentina influencia Almada a priorizar o River Plate, que também está na mira do Flamengo. O Atlético de Madrid dá preferência ao acordo com o time carioca por conta das condições de pagamento, mas a vontade do argentino é voltar ao país natal. Copa do Brasil, Vasco e Fluminense empataram em 0-0 no primeiro confronto das oitavas. Empate sem gols também foi o resultado de Atlético Mineiro e Juventude, Chapecoense e Cruzeiro, Mirassol e Grêmio ficaram no 1-1. E hoje, às 9h, tem Atlético Paranaense enfrentando Vitória. Quem também esteve em ação pela Copa do Brasil foi o Corinthians, o Palmeiras e também o Santos. Informações com Leonardo Dai. O Palmeiras praticamente garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Corinthians se aproximou da eliminação. O Verdão bateu o Fortaleza por 3-0, jogando no Nubank Park, e poderá perder por até 2 gols na partida de quarta-feira em Cuiabá. Já o Timão perdeu por 2-0 para o Internacional e terá que vencer por 2 gols de diferença para forçar uma disputa por pênaltis quinta-feira em Itaquera. O Santos viaja nesta segunda-feira para decidir amanhã uma vaga nas quartas de final contra o Remo, depois de empate em 0-0 na Vila Belmiro. Em intertemporada forçada, o São Paulo começa a semana com muita coisa para resolver, incluindo o fim da proibição de registro de contratações e a renovação do contrato com Caleri.
E agora o destaque da dupla campineira, as coisas de Ponte Preta e Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você. Um ótimo dia para quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani começa, na verdade, dá andamento à preparação para o duelo contra o Anápolis na próxima segunda-feira. O Guarani, matematicamente, com uma vitória, pode inclusive encaminhar a classificação. Já a Ponte Preta, que ainda deve colocar em votação o projeto de SAF para os conselheiros, vive um momento turbulento fora das 4 linhas. A Justiça determinou uma perícia em cadastros de sócios da Ponte, mas a questão da SAF ainda permite ser debatida. A Ponte chegou a 100 dias sem saber o que é uma vitória e tenta a recuperação na Série B contra o Ceará na sexta-feira. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Boa segunda-feira, boa semana, meu caro. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a Copa do Brasil, né? Os 3 cenários diferentes dos 3 grandes clubes da capital de São Paulo que ainda seguem na Copa do Brasil. O Santos, né? Uma preocupação, né? O Santos segue na mesma, né? Segue fazendo o mesmo do mesmo sempre. Assim como no Campeonato Brasileiro, o Santos foi muito mal contra o Remo. É verdade, teve oportunidades também, mas não conseguiu sair em vantagem jogando na Vila Belmiro e agora enfrenta justamente o Remo lá no Mangueirão. A tranquilidade do Palmeiras, que praticamente já elimina o confronto, né, podendo jogar até com um time mais modificado na partida de volta lá em Cuiabá, com o estádio praticamente só de palmeirenses também. O Palmeiras tem ampla vantagem e deve sim confirmar a classificação. E o Corinthians, que fazia um bom jogo até, não sofria muitos perigos, né, não corria riscos, mas depois de uma substituição equivocada do Fernando Diniz, né, ao tirar o André e colocar o Lingard, atacante, abriu o time e o Internacional foi pra cima, fez uma boa vantagem, 2-0, e na quinta-feira na Neoquímica Arena vai ter que suar sangue para vencer o time colorado. É isso aí, Fábio Scheibe. Daqui a pouco a gente fala sobre as atuações, né, na Copa do Brasil, os paulistas, muitos empates também no sabadão. A bola não queria ir pra casinha no sabadão, né? Tava difícil. Mas tudo 0-0, tudo 0-0. Tudo 0-0, tudo igual. Mas convidando também os nossos ouvintes, né, para interagir aqui com a gente. 991869070, código de área é o 19, 991869070 é o nosso WhatsApp para os ouvintes mandarem a participação pro nosso programa. Você me permite, na abertura do programa, rapidamente mandar um parabéns especial? Na verdade, são 2 parabéns. O primeiro, pro Unimed. Não é parabéns para mim, não, né? Não. Ah, tá. Esse aí é... Quem que é esse vai dizer mesmo? Não, verdade. Deixa quieto. O primeiro parabéns vai para as meninas do Unimed Campinas Basquete. Mesmo sem o título da LBF, que ficou com o Sampaio ontem, as meninas fizeram uma campanha espetacular. Venceu o melhor, o Sampaio tinha um time individualmente falando melhor que o Unimed Campinas, mas não é porque não ganhou o título que todo o trabalho vai ser jogado na lata do lixo. O trabalho tem que ser reconhecido porque, infelizmente, nós sabemos da dificuldade dos esportes, principalmente o esporte voltado aí para que não tenha uma grande presença, tipo futebol. O basquete, infelizmente, ele ainda não tem o apoio necessário. E a Carla Costa, presidente do Unimed Campinas Basquete, faz um trabalho espetacular para manter esse projeto vivo. Então, parabéns para as meninas do Unimed Campinas Basquete, vice-campeã da LBF, e parabéns para o Independente de Limeira. Aê, o Galo! Subiu, hein? Esteves ganhou do Flamengo de Guarulhos, do Corvo, nos pênaltis. Goleiro Jonathan brilhou. Foi muito bem. E duas defesas, né? Duas defesas. E jogou bem também. No tempo regulamentar também, né? Também. O Flamengo venceu lá 1-0 em Guarulhos. E aí o Independente ontem no Agostinho Prada devolveu 1-0 e venceu nos pênaltis. E agora o Agostinho Prada não, o Independente ele vai para a primeira divisão. A primeira divisão do futebol paulista ela é dividida em 4 divisões, né? Série A1, A2, A3 e A4 e a Bzinha. O Independente sai da Bzinha e vai para a Série A4 do ano que vem. Junto com a América, né? E eles caíram juntos, né, 2024. Os rebaixados estiveram entre os rebaixados, Independente e América, e agora eles juntos voltam para a Série A4. Legal. Inclusive a decisão será em Limeira, né? O Independente tem melhor campanha. Uma campanha melhor. Então vai ser em Limeira. A torcida do Galo, que abraçou o Alexandre Azan, que estava nos braços do povo ontem. Você tá brincando? Ele foi lá? Não, foi pra massa, né? Durante a mesmo? comemoração, a reportagem hoje. Ele entrevistou o Galo da Vila Esteves ou não? E o Galo é meio polêmico, né? Vive indo pro STJD, né? O Galo lá do Independente.
Toda hora tá arrumando confusão lá, expulso, provocação. É o maior barato. Que momento vive Limeira, né? É verdade. São dois mascotes que vivem no STJD, né? É o galo do Independente e o touro do Franca Basquete. Nossa, né? o touro do Franca Basquete Cara, esse aí tem que dar um relaxante pra ele. Ô, Fábio Chaib, você falou isso aí de Limeira, é verdade. Só vale lembrar que a Inter não subiu na Série 2, né? Não. Então ano que vem, possivelmente com o Ronaldo, Roberto Carlos, Saf, time torrando dinheiro, mas vai para a Série 2 e ainda joga a Série 2 e não a primeira divisão paulista, porque não conseguiu subir esse ano. Justamente quando deu lá a reformulação e aí veio o Matheus Costa. É isso, são os destaques do nosso CBN Esportes. Tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Célula Type. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Desde 1962, o Café Canecão leva para a mesa dos brasileiros o verdadeiro sabor do café. Com qualidade certificada pelos selos ABIC, ISO 9001 e prêmios nacionais, o Café Canecão foi eleito um dos melhores cafés do Brasil nas categorias Superior e Gourmet. Saiba mais no nosso site cafécanecão.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. No Casa Arborais Alta Vista, cada detalhe revela uma nova forma de viver. Condomínio fechado com casas de 3 a 4 suítes, ao lado de Alphaville, Campinas. Obras iniciadas e a confiança que só Congesa e 3E Realty do Grupo EMS podem oferecer. Segurança, comodidade e charme no endereço mais desejado. Acesse casaarborais.com.br e descubra o incomparável. Informações chegando aqui no CBN Esportes com o Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações primeiro da região do Jardim Garcia, aqui em Campinas. Tem atendimento de uma ocorrência pela marginal da John Boy Dunlop para seguir em direção da região central, proximidades também da Transamazônica. Quem puder, nesse trecho, a pista expressa da John Boy Dunlop tem condição melhor para seguir em direção do centro. No sentido do Campo Grande, aí tem atendimento de uma ocorrência pela John Boy, pouco antes do terminal Campo Grande, atenção pela região também, logo depois da passagem pelo Jardim Rocim. Trazendo informações também da Prestes Maia, tem um ponto de lentidão para seguir em direção da rodovia Santos Dumont, tem uma obra acontecendo ali pelo trecho também, dá para seguir pela pista marginal através da Benedito Campos, aí consegue acessar a Prestes Maia mais à frente, depois seguir em direção da rodovia Santos Dumont. Inclusive na Santos Dumont, o nosso ouvinte segue sem pontos de parada nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h18. A pressa passa, mas as consequências de um sinistro não. O excesso de velocidade aumenta a gravidade dos sinistros. Respeite sempre os limites da via. Observatório Nacional de Segurança Viária. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É código certo, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É código certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.
11h20. Vamos chamar o Leonardo Dai aqui no nosso CBN Esportes para trazer informações sobre a Copa do Brasil. Mas antes, Antônio Lupo. Não, o Leonardo Dai voltou de férias, né? Tava lá na Copa sim. e agora ele assumiu aí outra Copa, mas não a do mundo, a do Brasil. Então vamos ouvir. Pois não, Leonardo Dai, seja muito bem-vindo. O Palmeiras demorou para engrenar, mas no segundo tempo conseguiu impor a sua superioridade em relação ao Fortaleza, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 3-0 o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Nubank Park. O jogo foi para o intervalo 0-0. Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira não fez substituições e o time, com a mesma formação do primeiro tempo, marcou rapidamente 2 gols, fechando a conta na reta final da partida. Grande vantagem para a equipe do técnico português, que poderá perder por até 2 gols de diferença. E ainda não vai jogar exatamente fora de casa na quarta-feira às 9h30, já que o Fortaleza vendeu o mando de campo e vai realizar o jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Eu acho que fez, sinceramente, nós jogarmos melhor na segunda parte, por incrível que pareça, foi correr menos para jogar melhor. O que é que eu quero dizer com isto? É nos momentos que nós temos bola, não andar a correr para todo lado, andar a correr para o lado certo. Já o Corinthians vai precisar do fator casa na Neoquímica Arena para reverter uma eliminação. O Timão perdeu por 2-0 para o Internacional no primeiro jogo das oitavas de final neste domingo em Porto Alegre. A partida era muito disputada, equilibrada, com poucas chances, mas o Corinthians sucumbiu no intervalo de 5 minutos, pouco antes da metade do segundo tempo. Os 2 gols do Inter, um num rebote de uma cobrança de escanteio e outro numa cobrança de pênalti, coincidem com o momento em que André foi substituído com um problema no olho. E Fernando Diniz, o técnico do Corinthians, escolheu, ao invés de colocar outro meio-campista, entrar com Lingard, um atacante na equipe corintiana. O que teve a ver o gol com a entrada do Lingard? Aí o escanteio, o cara bateu o escanteio mal, a bola veio baixa, aí foi tudo confuso, aí tirou ali, espanou a bola, o cara acertou o chute, que não estava programado nada para ele fazer aquele chute. E logo depois de 1 minuto e meio, teve um pênalti de a gente com 10 caras dentro da área. Então não tem absolutamente nada a ver. O Santos já decide vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 9h30, contra o Remo em Belém, depois de um empate em 0-0 no jogo de ida em Santos. A viagem será já nesta segunda-feira, antes do leilão realizado por Neymar à noite em São Paulo. Ou seja, o jogador, se viajar para a partida, vai viajar sozinho e não com o resto da delegação. Lucas Veríssimo, zagueiro que se machucou no jogo de ida, deve ser desfalque. O São Paulo está em intertemporada forçada porque já foi eliminado da Copa do Brasil e começa a semana, que vai terminar no sábado com o jogo contra o Grêmio, com algumas missões importantes. Derrubar o transfer ban, a proibição de registro de contratações, para poder registrar a contratação do lateral Iago e sacramentar a renovação com Caleri. De São Paulo, Leonardo Dai. 11h23. Fábio Chay, vamos por ordem cronológica então? Vamos lá, sobre a Copa do Brasil. No sabadão vamos dar destaque para o Santos. Um caminhão de gols, hein? Perdido pelo Santos, gols perdidos pelo Santos. O Gabigol perdeu um lá debaixo da trave. Estava até vendo algumas pessoas justificarem que é um lance muito difícil. Né? Foi muito rápido, então é um gol perdido justificável. Mas de fato o Santos não está conseguindo produzir, né? O Santos não engrena, né, Júlio? Assim na Copa do Brasil, assim no Campeonato Brasileiro. Até parecia um jogo de Campeonato Brasileiro, realmente. O Santos jogando em casa, como foi contra a Chapecoense. No jogo da Chapecoense acabou marcando os gols, mas sofreu o empate também. Nessa partida criou algumas oportunidades, mas parece que o time não vai, né? Não dá aquela liga, os jogadores da frente ali. O próprio Neymar, a gente insiste nisso também, não é querer ser chato ou não, mas parece que está perdendo um pouco a velocidade do jogo, né? Ele até pensa, como sempre pensou, tenta fazer as jogadas como planeja, mas o físico dele tem atrapalhado bastante. O Santos até fez um gol, mas na cobrança de escanteio a bola acabou saindo por fora, né? Depois entrando, não foi validado e agora vai com um jogo perigoso lá para Belém, né? Um jogo contra o Remo, precisando vencer o Remo lá, o empate leva para os pênaltis também. E a gente sabe que a torcida do Remo faz pressão.
o Mangueirão deve estar lotado e vai ser complicado. E tem essa questão justamente do Neymar, mais uma vez, ele mesmo não querendo, né, em boas ações também acaba sendo polêmica. Agora tem essa questão do leilão que ele tem do seu instituto hoje à noite, né, que ele tem que estar presente. O Santos viajando antes, ele provavelmente vai amanhã com o seu próprio jato, com o seu próprio avião, mas vai chegar em cima do jogo, né, em cima da hora do jogo, no mesmo dia do jogo, e acaba complicando também uma performance melhor, pensando na classificação do Santos, que eu acho que se complicou bastante agora, viu? É isso, e aí no domingão tivemos a vitória do Palmeiras soberana contra o Fortaleza. Até comentei com o Fábio aqui fora do ar, o Lupe, que o Maurício tá jogando muita bola. Joga bola. Tá Aliás, numa 3 fase gols iluminada. de 3 selecionados, né? Do Maurício do Paraguai, o Arias da Colômbia e o Flávio Lopes da Argentina. Nenhum brasileiro, mas 3 selecionáveis, bem pontuado. Como tem sido a tônica do futebol brasileiro, né? Muitos estrangeiros hoje em dia no futebol brasileiro, os brasileiros acabam perdendo espaço. Mas o primeiro tempo não foi bom do Palmeiras, não. A Abel optou pelo aquele esquema de 3 zagueiros, né? Colocando o Martínez como um outro zagueiro, acabou não criando muitas chances de gol. Na segunda etapa, mesmo sem mudanças, o Palmeiras entrou com outra cabeça, né? Outra ideia de jogo, acabou marcando um gol muito cedo com o Maurício, um belo gol. São 4 jogos do Maurício são 4 gols do Maurício em 4 jogos depois da Copa do Mundo. Voltou muito bem realmente da Copa do Mundo o Maurício, e depois conseguiu marcar os outros gols que dá muita tranquilidade pro Palmeiras. Agora enfrenta justamente Fortaleza, mas em Cuiabá, né, Júlio? Provavelmente só palmeirenses lá na Arena Pantanal. Tem uma boa vantagem de gols, né? E deve colocar uma equipe mista aí, dando folga para os titulares, pensando justamente no Brasileirão, quando enfrenta o Internacional. O Internacional que ontem venceu o Corinthians, não é isso? Nossa, o time do Inter é ruim, cara. Mas deixa Muito eu só ruim. falar um negócio O do Corinthians Palmeiras. conseguiu a proeza de perder para esse time do Inter, mas antes o Lupe vai Não, eu comentar. queria falar do Marlon Freitas, cara. Ele não aparece pro jogo, mas ele joga Muito. muita bola. Mas ele joga Mas ele é o muita trabalho bola. É sujo, líder, né? Se bem que ontem, cara, o que eu gosto do Marlon Freitas é a liberdade que ele tem, né? É. De marcar. Teve um lance lá que ele tava praticamente como centroavante. Antes do gol do John Arias, é ele quem organiza toda a jogada. E ele dá um jogo de corpo, enfia a bola pro Alan, que também foi muito bem ontem, para fazer o cruzamento. O Marlon Freitas, ele talvez, né, para quem acompanha o jogo, ele não aparece muito, mas ele tem o papel muito, muito importante. E essa questão, ontem eu estava acompanhando o jogo do Palmeiras na transmissão, o nosso glorioso Losetti, comentarista, né? Ele ficou muito furioso com a decisão do Fortaleza de vender o mando de campo para a Arena Pantanal. E eu concordo com ele. Eu acho que, desportivamente falando, você causa um desequilíbrio na competição. Porque o jogo da volta poderia ser no Castelão, com a torcida lá, aquele frisson gigantesco, e isso não vai acontecer. Mas, Júlio, a gente precisa entender que a situação financeira do nosso colega é um problema do colega, entendeu? E se o Fortaleza passa por um processo financeiro difícil e a temporada não tem recebido tantos torcedores no Castelão, eles entenderam que financeiramente o melhor dos mundos era mandar o duelo para a Arena Pantanal. Eu não gosto, mas eu respeito a decisão, porque eu não sei como é que tá a conta do Fortaleza. Você já abraça a estatística, Exatamente. Né? Porque estatisticamente o Fortaleza já não era favorito antes do jogo de ontem. Não era. Agora com 3-0. É, muito menos. Então você mas a abraça decisão de estatística. vender já tinha sido antes do primeiro jogo, entendeu? É, exatamente. Por exemplo, eu tenho uma dívida e para sanar essa dívida eu tenho que vender um item que eu gosto muito. Exatamente. Eu não gostaria, mas eu tenho que abraçar essa solução. Então, eu não sei como é que tá as coisas na sua casa. Quem tem que decidir isso é o Fortaleza. Né? Exatamente. Eu acho que é ruim pro futebol, mas... O próprio Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva falou sobre isso também. Falou que não abraça essa ideia também, não é contra essa ideia, né? Justamente por isso, né? Perde totalmente o sentido, pensando justamente que o Palmeiras vai ter 2 jogos jogando como mandante praticamente, né? É isso. E sobre o Corinthians, cara, eu achei o time do Inter muito ruim. Cara. Muito. Eles conseguem se defender bem. Fizeram assim contra o Flamengo. Só que acertaram na estratégia, né? Fecharam a casinha Exatamente. no primeiro tempo. O Carboneiro já tinha perdido um gol lá no erro do Gabriel Paulista. E o Corinthians, pelo amor de Deus. Nossa. Mas o ponto principal foi quando sai o André e o Fernando Diniz coloca o Lingard abrindo o time justamente. E daí 3, 4, 5 minutos depois, o Inter marca o primeiro gol e vai pra cima outra vez, e sofre um pênalti e acaba liquidando o jogo em, sei lá, em menos de 10 minutos, justamente porque o Fernando Diniz acabou abrindo o time. No final coloca o Pedro Raul ainda pra tentar bola aérea. O Corinthians reclama de pênalti também, mas o Corinthians se desorganizou e deixou brechas aí pro Internacional poder atacar. Tem uma boa vantagem, mas no Corinthians a gente sabe que
tem totais condições de vencer na Neoquímica Arena e levar ao menos aos pênaltis, né, Juliano? É isso aí. Bom, o Corinthians vai precisar dessa reviravolta, Santos com tudo em aberto também. O Palmeiras é a situação mais confortável aí. E teve o Mirassol ontem com o Grêmio também, né? 1-1. 1-1. Jogando empate. no Esse maior. jogo eu não assisti, bem pouquinho do jogo do Mirassol. Bom dia, amigos da CBN, uma excelente semana. Esperto ao Fortaleza, que sabendo que não tinha chances na Copa do Brasil, mandou o segundo jogo para Cuiabá para economizar passagem para o próximo jogo. Abraço, JP de Moraes. Tá vendo aqui uma opinião sobre esse assunto aí. Bom dia, JN, Lupe, Fábio, tamo junto, Charonal, Fábio Scheibe, tô igual ao MC Bin, naquele sucesso nacional com o meu Corinthians, tá tranquilo, tá favorável. Em 2009 foi assim, passamos, vai Corinthians. Cadê o Carlão? É férias 6x1 também. MC Bin Laden. Que é Bin agora, mudou. Ah, por causa do... Ah, não tirou Laden? Laden? Né, cara, porque o cara lá do Big Brother falou assim, como é que você vai fazer show nos Estados Unidos com esse apelido aí? Ele falou, você tem razão. Ah, ele tirou o Laden. Tá aí tirou o Bin Laden. Eu não sabia, tô sabendo agora, peço desculpas aí. O Wagner de Hortolândia, ótima semana a todos, bom dia pessoal da CBN, valeu Wagner, o Rodrigo Pupo também tá por aqui, demorou, mas Edson Boara acionou a ponte na justiça, 2 anos de atraso, e até o momento não houve qualquer explicação convincente da diretoria sobre isso, valeu Rodrigão, uma excelente semana a todos, manda aqui o Ari, valeu meu caro, obrigado aí pela mensagem, daqui a pouco a gente volta com mais participações aqui, ó. Do nosso WhatsApp. 11h31. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina, André Bartotti, afirmou ao portal G1 que a Europa não voltará a comprar o produto brasileiro antes de 2 anos. A União Europeia retirou o Brasil da lista de países que cumprem regras estabelecidas pelo bloco e as compras serão interrompidas daqui a 1 mês. O mercado europeu é o destino de apenas 5,8% das exportações brasileiras de carne bovina, mas, em algumas fazendas do país, 100% dos animais são criados para atender às exigências da União Europeia. O bloco alega que o Brasil não segue as normas sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. As substâncias são usadas para tratar e prevenir infecções. A Câmara Setorial da Carne Bovina é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, lidera uma missão diplomática na Índia nesta semana para ampliar a presença comercial brasileira nos setores de defesa, tecnologia e indústria. A comitiva busca atrair investimentos indianos para infraestrutura e energia, além de diversificar a importação de fertilizantes para o agronegócio. A iniciativa responde aos recentes tarifaços aplicados pelos Estados Unidos e fortalece as articulações entre 2 países integrantes do grupo dos BRICS. Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram no Marrocos na direção da fronteira com Ceuta após convocações pelas redes sociais, segundo estimativas de entidades locais. Aproximadamente 60 mil imigrantes conseguiram fazer a travessia para a cidade autônoma espanhola, o que desencadeou uma grave crise humanitária no norte da África. O governo do país da Europa fala em pelo menos 72 mortos e Marrocos aponta para 11 vítimas. Já uma ONG que acompanha o caso informou que o número de mortes chega a 130. No horário de Brasília, 11h32 agora. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar agora das coisas do futebol campineiro. Começamos pela Ponte Preta, com o noticiário agitado aí nos bastidores, hein, meu caro Antônio Lupe? Esse que é o problema, né, Júlio? É mais informação nos bastidores, né? Mais informações aí fora das 4 linhas do que efetivamente dentro de campo. A Ponte joga sexta-feira contra o Ceará, 8h30 da noite, fora de casa.
Transferban tá ativo, então o Márcio Zanardi, por enquanto, o que ele tem em mãos são os atletas, aqueles que já estão regularizados, e a molecada, igual foi no último jogo. Pode ter a volta do Murilo Cavalcante, né? Jogador que há um bom tempo está no departamento médico, teve uma grave lesão e está já em processo final de recuperação física. Será que vai ajudar? Vamos aguardar. Fora das quatro linhas, notícia envolvendo a Justiça. A Justiça determinou a perícia em cadastro dos sócios da Ponte Preta. Porém, mesmo com essa determinação, o caminho para a SAF ainda continua aberto. Decisão da 7ª Vara Cível de Campinas ordena auditoria em cadastro de sócios desde 2018. Olha só que situação, hein? A juíza Vanessa Miranda Tavares de Lima, da 7ª Vara Cível, atendeu aí a um pedido apresentado por ex-integrantes do Conselho Fiscal do clube. Agora, um especialista que foi nomeado tem um prazo para apresentar currículo e a proposta de honorários antes de iniciar o trabalho. Mas, Júlio, a pergunta que fica é, será que quando esse profissional chegar no estádio Moisés Lucarelli, o que ele vai encontrar? Eu não faço a menor ideia a respeito dessa decisão da Justiça. Cara, a gente está em 2026. Esse pedido de ex-conselheiros, né, ex-membros do Conselho Fiscal do clube, é de 2018. 2018, se não me engano, o Abdala foi eleito o presidente da Ponte. Em 2017, a Ponte cai da Série A para a Série B com o Vanderlei Pereira. Naquele momento já tinha um processo de eleição e o Abdala é eleito o presidente da Ponte Preta. E depois ele sofre, na verdade ele pede o impeachment, né? Ele renuncia ao cargo e vem o Sebastião Arcanjo. Então nós estamos falando de Abdala, depois o Tchãozinho, Sebastião Arcanjo, e depois veio o Eberlin e agora o Torrano. Ou seja, confusão, hein? Que confusão. Mesmo com todos esses problemas, a Ponte continua ainda a elaboração do projeto da SAF, que já está praticamente pronto para apresentação aos sócios e que vão decidir se a SAF será implementada ou não na Ponte Preta. Outro problema, lembra do Edson Boar, o nosso glorioso Bobrão? Sim. Bobrão jogou muita bola, hein? Jogou Copa do Mundo, né? Copa 86. do Mundo, exatamente. Ele trabalhava primeiro nas categorias de base da Ponte Preta, foi técnico do Sub-20, depois passou por profissional, auxiliar da comissão permanente, foi treinador da Ponte no momento aí de transição de técnicos, né? A saída do Rodrigo Santana para a chegada do Márcio Zanardi, cara, e o Abobrão acionou a Ponte Preta na Justiça, cobrando aí mais 800 mil. 50 meses de fundo de garantia que não foram depositados, entre outras obrigações trabalhistas que a Ponte Preta acabou não cumprindo. 803 mil em salários, fundo de garantia, direitos de imagem e outras verbas trabalhistas. Ou seja, parece que nesse momento de dificuldade que a Ponte enfrenta no campo, também atravessa aí fora das quatro linhas. É o noticiário da Ponte Preta que preocupa o torcedor, que afasta o torcedor do Moisés Lucarelli e, na minha opinião, aí está o agravante. Esse afastamento do torcedor da Ponte do estádio Moisés Lucarelli. Ah, mas como é que você comprova isso? Conversa com todos os torcedores da Ponte, pega o WhatsApp, melhor, pega o público e a renda dos últimos jogos da Ponte Preta no Moisés Lucarelli, que infelizmente nós vamos comprovar essa situação. Eu estive com amigos pontepretanos que eu não via há muito tempo, no sábado, eles moram em São Paulo hoje, mas estavam sempre aqui em Campinas, vindo aos jogos, e aí a gente entrou justamente nesse debate aí, né? E aí uma frase que me chamou a atenção eu sempre vi o futebol como um entretenimento, como uma paixão, e o que a Ponte Preta me oferece hoje é tudo, menos entretenimento e paixão. Então é só dor de cabeça e isso afasta, evidentemente, o torcedor do estádio. Não julgo, né, quem acha que é o momento de dar um tempo, cada um é cada um, né? Claro que no futebol a gente está acostumado a viver coisas boas e ruins, mas é claro que o noticiário da Ponte, ele é sempre um desafio para o torcedor lidar com essas notícias. Fato é que então a SAF permanece, mas com esse entorno aí borbulhando, né? Sabe uma coisa, eu não ia falar muito sobre esse processo não, mas eu vou falar. Eu vou falar, sabe por quê? Porque eu acho que a gente vive... Eu sei que tem... No mundo, né, tem pessoal que é contra, que é a favor de um político e tudo mais. No clube de futebol, a política ela é muito forte.
A gente vê no Corinthians, né? O Corinthians teve recentemente aí o impeachment do Augusto Melo, a gente vê no próprio Palmeiras, o São Paulo recentemente, né? Então, assim, política e futebol, eles andam ali lado a lado. Na Ponte Preta, eu tenho observado nas redes sociais que tem um movimento de pessoas da oposição que não concordam com o que está sendo feito na Ponte Preta hoje e eles estão colhendo assinaturas, né, para tentar levar isso à mesa do Conselho Deliberativo. Eu acho isso legal, porque eles estão preocupados com a instituição. Mas sabe o que eu sinto falta? De sentar todo mundo numa mesa, e isso é uma questão que nunca vai acontecer, tá? Todo mundo ali no Moisés Lucarelli para conversar, para debater. Tem um projeto agora de SAF, um projeto bilionário, que pode ajudar ou salvar a Ponte Preta. Só que os caras, ao invés de conversar, todo mundo preocupado com a instituição, isso não acontece. Fica um de cada lado, um reúne ali numa padaria, o outro vai ali no barzinho, o outro vai ali no outro lugar, o outro vai na casa de fulano. Por que todo mundo que se preocupa e que se diz torcedor da Ponte não vai no Moisés Lucarelli, chama lá o Torrano, chama o Eberlin, chama o XYZ, senta todo mundo numa sala e conversa. Chama os investidores que estão interessados em investir na Ponte para solucionar todos esses problemas. Porque amanhã, Júlio, o que vai ser a notícia da Ponte aqui? Mais uma ação trabalhista. Na quarta-feira, outro problema de justiça. Na quinta-feira, mais um problema. Sexta-feira, não resolveu o transferban, tem jogo contra o Ceará, vai a molecada de novo. Quem sofre nesse momento é a instituição, e isso também preocupa. É isso. Interesses políticos, né, Júlio? Infelizmente as coisas acontecem assim, não só no futebol, principalmente no futebol também, mas é um retrato justamente da política, não só do nosso país, como a política em toda parte do mundo. Os interesses ficam à frente de qualquer tipo de melhorias, muitas vezes, para a instituição, para o próprio clube ou até para um país também, eventualmente. Mas essa situação a gente sabe que é muito difícil de acontecer, seria maravilhosa, mas é hipotético realmente, como disse o Lupe. E a Ponte agora tentando juntar os cacos aí, né, nesse resto de Série B, para pelo menos não fazer uma campanha um pouco mais decente, né, Júlio? Porque dá muito feio, né? Exatamente, né? Eu já testei aqui uma vez, a diretoria da Ponte Preta é muito ruim, né? O Luiz Torrano, ele vai entrar pro hall aí dos piores presidentes da história do clube, mesmo se a SAF for um sucesso, ele vai terminar o ano com, hipoteticamente, uma SAF boa, se ela for boa, né? Hipoteticamente, mas ele vai terminar rebaixado no Paulista, rebaixado na Série B, recordes negativos em Campeonato Brasileiro, transferban, debandada de jogadores, ex-jogador de seleção brasileira entrando na justiça, ídolos entrando na justiça, todo mundo saindo, protestos de torcedores, piores públicos na história. Olha o tanto de coisa, já elenquei 10 aqui. Sim. Então o Luiz Torrano, ele já é um dos piores presidentes da história da Ponte Preta, e não sou eu que estou dizendo isso, é história. Mas a gente não pode colocar só também no Torrano, porque os últimos... A diretoria dos últimos anos... Mas ele representa, né? Não, ele representa. Mas ele sentou na cadeira hoje. Não estou defendendo o Torrano, não, tá? Sim. Ele sentou na cadeira esse ano. E os últimos 2 rebaixamentos? mas subiu de novo, vai caiu. É gestão Eberlin, entra tudo nisso. Exatamente. Então acho que desde 2022... Quem assina como presidente é ele, entendeu? Esse ano. Só que, enfim, eu tô dizendo que a diretoria da Ponte é uma das piores da história já. Torrano e Eberlin, vai. Só que a oposição da Ponte, ela é nota 2, nota 1, 1.5. Eu só faço exceção ao Eduardo Lacerda lá, que é um cara que nunca esteve no clube. Então a gente não consegue filtrar, né? Ter uma régua em relação a ele. Mas todos os outros, não adianta mandar mensagem. Eu quero tomar um café pra te... Não quero, nada disso. Se quiser vir pro ar aqui falar, beleza. Ação mais concreta. O microfone da CBN tá aberto aqui pra todo mundo. Mas eu acho todos vocês fracos da oposição. No ar a gente discute. Mas eu, Júlio, como opinião, eu acho todo mundo fraco. Porque todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar no clube. Todo mundo da oposição já teve a oportunidade de trabalhar no clube. Até ontem aí, muitos dos que estão aí fazendo assinatura pra Barra SAF estavam no clube aí. Estavam trabalhando até 3, 4 anos atrás e agora estão do outro lado. Foi o que o Fábio disse, né? Tem, às vezes, muitos interesses. Então, o grande ponto para o torcedor da Ponte é que, assim, ele não consegue ter esperança, porque um lado não é bom, outro lado também não se mostra bom. E, como o Lupe citou, eles não concordam, cara. Eles não conseguem sentar e conversar. Pô, a gente ama a Ponte. A Ponte é o nosso amor em comum, certo? Vamos sentar, vamos deixar o orgulho de lado e tentar achar um ponto comum aqui. Como que a gente pode melhorar o clube?
como que a gente pode melhorar a Ponte Preta e não correr sérios riscos de, no ano que vem, ter um cenário ainda pior, com Série A2, Série C do Campeonato Brasileiro. Se a Ponte não se unir, não adianta. Vai ser muito difícil ela voltar para o lugar que ela merece. Então, são dias nublados aí para o torcedor da Ponte Preta. E é aquilo que eu falei, amanhã vai ter mais notícia ruim, aí na quinta outra, na sexta outra, aí perde pro Ceará, aí a gente fica aqui alimentando, e se ganhar do Ceará, é capaz de a gente falar, não, agora só tá 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é muito difícil a Ponte sair do rebaixamento, né, do Z4 da série B. Então, é só torcer para que iluminem a cabeça dessas pessoas que se dizem, né, apaixonadas pelo clube, para que eles possam se unir. Mas isso não vai acontecer, tá? O Gramari tá mandando aqui, Fernando Gramari participando com a gente. Júlio, bom dia. A campanha para impedir a SAF não estaria dando razão ao Eberlin, afinal parece ser a única solução. Manda aqui o Gramari. Assim, eu acho que essa discussão da SAF, ela precisa ainda ser mais discutida pelos próprios conselheiros, né? Então, eu até vi o comunicado aí, Gramari, não sei se você teve acesso da oposição, citando que ela não é contra a SAF, mas é contra os moldes e tudo mais. Eu acho que o debate precisa ser feito, mas no cenário atual, eu acho que a SAF é a solução mais viável financeiramente assim para a sobrevivência financeira da Ponte. E que ia agilizar bastante o processo, né? Porque se for depender do processo eleitoral e tudo mais, tem que esperar sair o presidente. Porque se você sem a SAF, para a Ponte voltar a ter respiro financeiro, qual que seria o caminho? Não sei, não tem. Né? Que é com contas bloqueadas. Processo atrás de processo. Processo atrás de processo, exatamente. A SAF, o lado positivo da SAF é que é um dinheiro que vem muito rápido, né? Mas o problema... É uma injeção de dinheiro, só que o resultado não é garantido. E o que a oposição bate na tecla é justamente isso, 85% do clube sendo gerido por pessoas que não, no caso, não são pontepretanas e vão gerir o... mas é melhor, viu, Fábio? Porque em 126 anos, vários pontepretanos né? geriram aí e foram mal pra caramba, né? Então acho que talvez seja melhor mesmo. A oposição bate nisso. Bom dia, meu nome é Augusto Costa. Vejo que com esses problemas, como ações trabalhistas na Ponte, deveriam ser corresponsabilidade das pessoas que gerenciam a instituição. É fácil pegar o dinheiro, usar como lhe convém e deixar a dívida para a instituição. Nossa, 100% com o Augusto aqui. O que ele está dizendo é, no período presidenciável de alguém, o CPF também ser responsabilizado. E isso tem que constar lá no período eleitoral. Porque aí você administra de uma forma mais responsável. Porque você sabe que isso pode cair sobre você, entendeu? Mas acho que não tem nem na lei isso, porque é utópico, é associativo, claro, né? Mas não chegaram a cogitar uma situação dessa, do movimento lá, daquela questão financeira, de colocar o presidente também como parte da dívida do clube quando ele assume? Por exemplo, o do São Paulo teve que devolver 500 mil, né? Porque comprovaram que ele fez coisa errada, corporativo, né? Exatamente. Então, teve que devolver. Mas daí foi uso, sei lá também, é uso pessoal dele, né? O cara gastou R$1 milhão no cartão do clube. O Júlio Oliveira manda aqui, bom dia galera, ótima semana a todos. Na boa, com semanas como essa, só com BO nas costas da Ponte, isso levaria algum risco da SAF perder interesse? É o Júlio Oliveira. Eu acho que quando pior, melhor pra SAF, entendeu? Porque paga mais barato, quanto pior pra SAF... Desvaloriza, né? Desvaloriza, exatamente. Eu acho que pra SAF é melhor que tá pior, entendeu? Eu acho que eles já têm a informação de como é que tá o processo de dívida e tudo mais, né? Uma que surge agora, eles vão, surgiu mais uma. É que assim, a gente tá em agosto, né? Desde junho do ano passado, só tem notícia mais ruim do que positiva sobre a Ponte, né? Isso não é culpa da imprensa também, antes que alguém diga, né? Vocês também só falam coisa ruim. Pô, aí não dá. A Ponte, ela tem sido realmente um navio aí carregando notícias ruins, mas a gente torce para que, de alguma forma, ela consiga dar a volta por cima. 11h48, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.
Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E a Polônia conquistou o título da Liga das Nações de vôlei masculino. Ontem foi disputada a grande decisão do torneio e foi um jogaço contra os Estados Unidos. Primeiro set deu Polônia, 25-21. Segundo, Estados Unidos, 25-23. O time americano ficou na frente, 27-25. No quarto set, a Polônia venceu por 25-23. E no quinto e decisivo set, 15-10 para a Polônia, fechou o jogo em 3-2 e ficou com o título. A Eslovênia foi a terceira colocada, venceu o Japão na disputa de terceiro lugar. As melhores ofertas para o Dia dos Pais estão no Iga Atacado. Corra e aproveite. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$15,49. Whisky Jack Daniels tradicional 1 litro, R$118,98. Se beber, não dirija. Pão de alhozinho sabores 300 gramas, R$12,98. Amendoim Mendorato 1,010 quilos, R$15,98. Corra, ofertas válidas até 3 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Vem aí a Brasil Equipo Show 2026. De 4 a 7 de agosto na Red Eventos em Jaguariúna, acontece o maior encontro outdoor de equipamentos, tecnologia, inovação e negócios para os setores de construção, mineração e agronegócio. E é claro que o News Truck CBN estará presente nos dias 4, 5 e 6 de agosto, das 14 às 17 horas. Acompanhe a programação da CBN ao vivo, direto do evento. Participe da Brasil Equipo Show. O futuro acontece aqui. bshow.com.br. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. Onze horas e 52 minutos. Ô, Júlio. Uma rápida correção da nossa parte. Manda um abraço pro Felipinho Camargo, hein? Nossa, Felipinho era sumido, hein, Felipe? Do Macacast, lembra? Lembro. O auge do Macacast, Precisava voltar, hein? Proco, João Lucas, Filipinho, tinha um quarto elemento. Era o Israel Oliveira? Israel Moreira? Não era. Agora eu esqueci o nome. Ele cita que o Eduardo Lacerda foi diretor de marketing de 2014 a 2017. Então a minha tese cai por terra. Então todos, a maioria aí dos membros da oposição já tiveram oportunidade em algum momento de trabalhar na ponte. Ô Felipinho, você tinha que ser candidato, você tinha que pegar as fichas lá do conselho para você ser o futuro presidente da Ponte Preta. Aí sim as coisas vão melhorar. O Proco saiu, né? Saiu. O Proco foi ganhar dinheiro, né? Futebol. É isso aí, meu cara é grande, o pai do Otto. Vamos lá, informações do Guarani. Vamos falar do Bugre? Guarani joga contra o Anápolis na segunda-feira que vem. Tem uma semana ainda de treinos para o técnico Hélio Zenando escolher os melhores e escalar a equipe para tentar vencer o Anápolis fora de casa e também já encaminhar a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria tá ali, atenta ao mercado, oportunidades de negócio. Claro que tem que resolver ali algumas situações pendentes com o elenco e tudo mais. Só que isso já foi falado que o Guarani está para resolver o mais rápido possível. E logo após o fim daquele processo eleitoral que aconteceu no último dia 26, a tendência é que os recursos sejam captados de uma forma mais intensa. Inclusive já a possibilidade de caminhada de SAF também no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Enquanto isso, a diretoria está ali movimentando, olhando o mercado, ver se tem alguma peça que pode ser importante para o Guarani crescer no momento de decisão na Série C do Campeonato Brasileiro. Só que a coisa não é tão simples assim, porque dentro do elenco, alguns jogadores sem espaço
e que têm um alto salário podem deixar o clube. A gente fala do Rafael Donato, que nós citamos aqui na sexta-feira, com possibilidade de saída, e outro que também pode deixar o clube se surgir algum interessado é o Diego Torres. Diego Torres sumiu com o Hélio Cizenando no comando. Na verdade, desde o Campeonato Paulista, a temporada para o Diego Torres não é boa. O argentino ele tem um salário elevado. Por isso, a diretoria entende que essas modificações dentro do grupo pode facilitar a chegada de outros jogadores. É o chamado quebra-cabeça do dirigente do futebol, que precisa tirar uma peça para encaixar outra no lugar, para que dê liga e o Bugre conquiste aí o objetivo, que no caso é o retorno para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela fica aberta até o mês de setembro, comecinho de setembro. É isso aí, né? Aliás, esse tempo aí do Guarani vai ser precioso para recuperar principalmente os lesionados. A gente viu a diferença que faz o João Paulo, né? O João Paulo voltou já sendo protagonista no jogo contra a Inter de Limeira. E agora a torcida do Guarani... Jonathan Costa, né? A torcida do Guarani está esperando ansiosamente pelo Jonathan Costa. Que deu urgente. Que deu uma solidez ali a defesa do Guarani quando esteve presente, né? Sabe que tem muita liderança ali atrás também. E agora são os momentos cruciais aí pro Guarani, né? O Guarani que estuda mais 4 ou 5 pontos, né? Para conseguir a classificação. Não sabe se em primeiro ou não, mas o Guarani está buscando justamente isso nesses 4 últimos jogos, né? Poder fazer o maior número de pontos. A gente trouxe semana passada sobre os grupos aqui. Acho que não vai ter muito pra onde correr não, viu, Girô? Vai ser pegada em todos os 2 grupos que tiver na segunda fase aí. Vai ser complicado. É pedreira pra cima de pedreira. E o Guarani buscando justamente aí se consolidar no momento mais crucial do campeonato. Fazer esses 4 jogos finais aí da primeira fase. E entrar bem no quadrangular final. Mas essa questão do Diego Torres é interessante, né? O cara realmente sumiu mesmo e tem um salário tão elevado. Será que foi problema extracampo? Será que não deu liga? Porque dentro de campo também não tinha mostrado muito, né? Mas nem de ser opção no meio campo, que estava tão desfalcado no último jogo também, ele acabou entrando. Então a gente fica até com uma pulga atrás da orelha, mas infelizmente foi um processo aí pro Guarani que só deu prejuízo, né? Infelizmente, porque futebol... na questão de futebol, também de qualidade dentro de campo, não trouxe resultado, e na questão financeira acabou onerando bastante aí os cofres do Bugre nesse período que esteve no Guarani. Mês de agosto é o mês D do Guarani, né? Porque tem Anápolis, dia 10, depois dia 17 tem o Ipiranga, depois dia 22 tem o Botafogo e no dia 29 encerra aí a primeira fase contra o Brusque. Então é o mês aí, é o último mês da primeira fase da Série C. Como o Fábio disse, 4, 5 pontos, tem que beliscar aí uma vitória, porque desses 4 confrontos, só o Anápolis que não é confronto direto, Ipiranga Botafogo e o Brusque também é. Podia liquidar logo, né? Vencer o Anápolis fora e o Ipiranga depois em casa aí, pra ficar mais tranquilo, né? Vamos ver. É isso aí, ó, 11 horas e 57 minutos, deixa eu atender aqui a galera também falando sobre o Guarani. Bom dia, galera, ótimo programa. A equipe CBF ou Confederação Sul-Americana emitiu alguma nota contra ou a favor da FIFA no caso da vontade da entidade, ou UEFA se pronunciou. Abraço. Eu já tô Edson sabendo. Coelho, Vila Lemos. É que o Infantino tinha ideia de vender parte da Copa do Mundo, né, para uma empresa que subsidiaria a Copa do Mundo, levaria para ela, né? Mas a Conmebol acabou se isentando dessa decisão. A UEFA foi contra, falou que até os times europeus não jogariam caso a Copa do Mundo fosse vendida, fosse tocada por uma empresa terceirizada. Mas o Infantino já refez da situação, já declinou da ideia, vai continuar com a própria FIFA mesmo, não vai ter nada, porque ele viu que perdeu muito politicamente, né? Pois não, Lupe. Deixa eu mandar só um abraço aqui para a família do Marcos Alexandre Rede, que faleceu ontem aos 62 anos. O Guarani postou uma foto aqui. Se não me engano, ele é pai do Vitor Rede. Pai do Vitor e do Gabriel Rede. Eu estudava com o Gabriel, né? Que é o irmão mais velho do Vitor, que foi assessor do Guarani recentemente. Eu peguei o Vitor como assessor do Guarani. Então fica aqui os nossos sentimentos. Um abraço a toda a família nesse momento de luto e muita dor. Um abração aí pro Gabriel, pro Vitor, pra toda a família Rede. Muita força. Muita força nesse momento. O Guimarães Bugrino abre os olhos também. Bugre manda aqui o nosso ouvinte. O Pércio, a próxima fase será pedreira para o Guarani. Caia onde cair, não será fácil.
as simulações são terríveis, não dá pra prever nada. A gente fez aqui, né, Fabião? E os dois lados tem... Porque tem Santa Cruz, que é prós e time de massa, tem o próprio Paysandu, que é time de massa também, daí tem time mais cascudo. É que ainda Precisa tem... cair o Paysandu de um lado e o Santa Cruz do outro. Então. Não, ou os dois do outro lado que não seja do Guarani, né? É porque em 4 rodadas a tabela vai mudar bastante, eu acho. Ah, vai. Tem muito confronto direto, né? E seria muito importante para o Guarani confirmar a primeira ou a segunda posição para ter mais jogos na fase no retorno ali, né? Do quadrangular no brinco, né? Que aí são 2, São né? os 2 jogos do segundo turno da segunda fase. Exatamente. E às vezes até um eventual 6º jogo pode ser em casa, dependendo do que for, para confirmar o acesso. Isso pode pesar. São detalhes que parecem pequenos, claro que a grande prioridade é estar no G8, foi assim mas... que a Ponte se classificou ano passado, inclusive. Exatamente. Detalhes tão pequenos, hein? Detalhes tão pequenos de nós dois, né? Já diria o grande rei Roberto Carlos. É isso, né? Aos amigos... Se não for, desculpa. Como assim? Lógico. É Roberto, né? Pô. Aos amigos, agora eu vou soltar a voz na quarta-feira, hein? Opa! Mauro Lins. Falando nisso, ó, Mauro Lins tá mandando Boa, aqui. Mauro Lins tá com a agenda livre, hein? Chácara da Barra, hein? Lá é meu reduto, hein, Mauro Lins? Toma conta lá das coisas. O Jonathan Costa é o melhor zagueiro do Guarani disponível. E o Rafael Donato, sai ou não sai? Vamos aguardar, né? Se tiver uma brecha, sai, né? Aliás, o Diego Torres vai completar 3 meses sem jogar. Tá bom pra você? Especularam aí Quem Santa que Cruz, contratou mas o Diego Torres? Você lembra quem era o homem forte do futebol? Era o... Farney? Foi no começo do ano? É porque ele foi... Não, foi no meados. passado, meio do ano Porque passado. eu não sei se é o Farney, porque ele foi apresentado pelo Rômulo, né? Não foi Então eu Pastana, não lembro não? do... Não, acho que foi Farney, né? Eu acho que também foi. Por Pastana. Eu acho que... Não, acho que o Pastana já tinha saído. O Pastana saiu antes da chegada do... Quem que era? Do Matheus Costa, se não me engano. Vi aí a matéria que o Júlio Nascimento fez a época mas aí. não lembro. Não, amanhã a gente vê isso aí. Tamo com tempo. Bora. Só segunda-feira. Tchau, gente. 4 horas Valeu. tem arena. Um abraço a todos.